Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para concluirmos esta matéria de homilética, né, uma análise teológica sobre a arte de pregar. Como falei na aula anterior, hoje estaremos na quarta aula, ministrando através de videoaula, passando para vocês apenas a conclusão, né, do que nós já começamos a discutir em sala, a falar em sala de aula. Nós temos aqui na sequência um esboço de um sermão textual. Todo sermão precisa de um título, né? No caso aqui específico temos um título, Princípios para se alcançar um milagre. Texto bíblico, João 11, do 41 ao 42, a parte B. Geralmente em sermão textual se utiliza apenas 2 ou 3 versículos, diferentemente do sermão expositivo, mas às vezes se confundem, né, esses dois tipos de sermões. Mas o importante é ter um norte, ter um rumo, ter um título, ter um versículo bíblico. A introdução, como eu já falei para vocês, é a peça fundamental. Uma boa introdução, teremos uma boa mensagem pela frente, porque a introdução chamará a atenção dos ouvintes, né, para a mensagem que Deus propôs no seu coração, para aquilo que Deus colocou em sua mente para ministrar. Aí aqui vem os tópicos, né? Os tópicos são fundamentais porque dá um rumo, dá um norte para a mensagem, né? Tópico 1, geralmente se fazem 3 tópicos, né? 3 tópicos com a pregação nos domingos, 3 tópicos já é suficiente aí para se ministrar uma palavra. Dentro dos tópicos você tem os subtópicos, né? Você tem as alíneas, né? A linha A, B, C, enfim. Faz parte da organização de uma ministração. Aqui é o esboço de um sermão expositivo, né? Por exemplo, dentro dessa visão nós temos também o título, né? Amor, o maior de todos os argumentos. Texto bíblico, nós temos Lucas 10, 27, João 13. Aí sim, desse texto aqui, ó, 34 ou 35. Depois 17 e 26, são vários textos, né? A respeito dessa questão. Temos a introdução, como falei para vocês, os tópicos da lição eles também estarão aqui presentes, né? Através das alíneas aí. Aí vem o primeiro grau do amor, maior mandamento. Primeiro, amar o próximo como a si mesmo, é requisito mínimo. Enfim, essas questões de organização de sermão, elas são de suma importância, são fundamentais para que não só o pregador, o ministrante, né, ele consiga ter o domínio do que ele está falando, ele consiga ter domínio, né, do assunto em si, com conhecimento de causa ele fala, mas também é importante para que a igreja entenda, né, porque a igreja será, num caso específico, como falamos dentro do princípio da comunicação, a igreja será a receptora do sinal. Então, o emissor será o próprio pregador, ao mesmo tempo, o pregador será o decodificador. Ele vai transmitir uma mensagem, né, que a princípio, biblicamente, ela está codificada, como, por exemplo, parábolas. Parábolas precisam serem decodificadas para serem ministradas. Ou seja, os detalhes que estão ali dizem respeito, muitas das vezes, às questões de ordem cultural, ordem bíblico-teológica, ordem exegética, ordem social, enfim, são várias situações que podem existir dentro de uma mensagem, ou seja, ela está com códigos, precisando do pregador para que ele possa estar interpretando aquela parábola, decodificando ela e repassando ela para os seus alunos com muita maestria. Então é preciso que a gente tenha isso na mente, na mentalidade, né? Aí aqui vem a questão do segundo tópico, né? Como é o amor de Jesus ainda dentro do segundo tópico. Veja que é uma mensagem, como ela é expositiva, ela é bem organizada, ela é bem recheada de informações, né? O terceiro tópico diz respeito ao grau do amor
o amor unificador, né? O amor que unifica. A gente percebe aí essa importância, né, de nós prepararmos continuamente um sermão. Aqui vem uma conclusão normal de uma mensagem, né? Se o texto tem unidade literária, não será fácil encontrar o pensamento central. Se ele não tiver uma unidade literária, é preciso que o texto tenha uma unidade literária, né? O único alvo do pregador é explicar e aplicar o conteúdo do texto utilizado. Aqui nós temos algumas considerações finais a respeito dessa matéria, né? Diante do que se estudou nessa disciplina, é possível se perceber a importância da hermenêutica enquanto área do conhecimento que colabora frontalmente, né, presencialmente ali, precisamente, com o ministério da pregação ou do ensino no contexto da igreja, né? Isso é muito bom no conhecimento de sua missão. A hermenêutica, ela te ajuda muito, né, a interpretar textos, né, juntamente com a exegese, que é a análise minuciosa dos textos em seus sentidos, né, ortodoxos, lá, seu sentido linguístico, seu sentido bíblico-teológico, exegético. Isso é muito importante, até mesmo porque nós somos ministrantes, né, de uma mensagem que não é nossa. Então, portanto, precisamos ter esse devido cuidado com essas mensagens que não é nossa. Tá? Aqui nós temos uma outra situação. Vamos estar relembrando aqui uma revisão de alguns slides, né? Os irmãos que não participaram de todas as aulas aí, vamos dar uma revisão rápida aqui. O objetivo dessa aula não é ser extensa, mas é apenas dar um resumo aqui do que de fato nós estudamos aí ao longo deste período aí. Equilíbrio emocional, né? Medo é uma questão muito forte, né? Que nós vimos lá, uma das 10 fobias mais comuns no ser humano tem como medo principal deles, né? E o medo, como vimos, né, segundo o dicionário Aurélio, é um sentimento de inquietação ante a noção do perigo real ou imaginário, né? De uma ameaça, susto, pavor, temor, terror. O medo também pode ser associado à ansiedade, né? E ansiedade, em síntese, é sentimento de insegurança. Nós não podemos ter esse sentimento de insegurança quando vamos ministrar uma palavra. É preciso termos conhecimento de causa, é preciso dominarmos o assunto. A Aline Camargo, ela diz o seguinte: o medo em si não é patológico, ele faz parte da vida emocional de qualquer pessoa e a acompanha em seu desenvolvimento. Porém, o medo fora da curva, fora da realidade, já se torna uma fobia, né? Uma fobia, e a fobia temos como definição a aversão irrepreensível. É preciso que a gente tenha cuidado com essa questão do medo. Então, como dominar o medo? 5 sugestões aí para você que é pregador, que é itinerante aí. Lembre-se de que você não é o único, né? Todos os grandes oradores têm medo diante do público que ele vai enfrentar. Mas se ele tem o domínio do assunto, esse medo ele é benéfico porque vai ajudando o pregador a organizar, a ter o devido cuidado com a liberação das informações que ele vai liberando, né? Segundo lugar, resolva correr o risco, né? O risco do fracasso é o preço do sucesso. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Então, é um risco, como chamamos de risco calculado. Em terceiro lugar, prepare-se. O medo é um aviso do subconsciente de que seu consciente precisa de mais preparo da segurança. Portanto, uma pessoa quando está com medo, isso demonstra que ela está insegura com relação ao que ela vai falar, ao que ela vai expor. Sendo assim, ela terá medo sim do seu público, principalmente quando tiver pessoas que dominam o assunto, pessoas que têm um grau de conhecimento, um QI de conhecimento muito mais refinado do que o dela. Em quinto lugar, não pinte o diabo mais feio do que é. Não se imagine fracassando, esquecendo o que queria dizer, sendo humilhado. Imagine cenas pessimistas. Não imagine cenas pessimistas, digo. Imagine cenas promissoras, né? Você vai conseguir o resultado proposto, porque sendo assim você vai alcançar e lograr os êxitos da ministração
da palavra. Quais são as atitudes importantes? Entusiasmo, boa aparência, síntese, conhecimento, criatividade, inspiração, memória, né? Expressão corporal, habilidade, determinação. Ou seja, isso são elementos fundamentais na ministração da palavra. Para memorizar, o sermão temático é aquele cujas ideias se originam de um tema independentemente do texto. Já no sermão textual, como vimos, as ideias originam-se de um breve texto da Bíblia. Já no sermão expositivo, as ideias originam-se numa passagem ou perícope mais longa, né? Que é interpretado em relação a um assunto, né? Usando a exegese, entre outros argumentos aí da hermenêutica. Quais são as atitudes importantes, né? Antes de elaborar o sermão, o pregador deve preparar-se com cuidado, né? Observando os seguintes procedimentos. Primeiro, preparação mental. E implica em estar com a mente tranquila, focado no assunto, ambiente calmo, mente instruída na palavra de Deus e no saber humano, pois falar a homens é uma tarefa muito nobre. É preciso que a mente esteja atenta à leitura, seja um meditador da Bíblia e tenha ciência do que ele de fato vai falar. Preparação espiritual, obediência, temor, vida cristã. Primeiro, dependência do Espírito Santo, como falamos várias vezes. A mensagem não é nossa, somos apenas o porta-voz da mensagem. Oração é uma via de mão dupla. Nós dialogamos com Deus diariamente, com isso nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo. O estudo da palavra de Deus, essa que é fundamental. Não existe ministração de mensagem sem leitura da palavra de Deus, sem conhecimento da palavra. Quem semeia apenas o que é humano não obterá frutos ou resultados espirituais. É preciso semear de fato o que é interessante no reino de Deus. Diversidades e tipos de ouvintes. O ouvinte desinteressado é aquele que, quando você está ministrando na sala de aula, ministrando na igreja, ministrando um culto de ensino, e ele não está interessado no assunto. Enquanto você está pregando a palavra, ele está de cabeça baixa, lendo um livro, a Bíblia, etc. Ou seja, ele está em outro mundo. E é o que mais vemos hoje, principalmente celular, né? O aparelho celular tem roubado a atenção de muitos pregadores. É preciso que a gente tenha esse devido cuidado e equilíbrio para não se incomodar e ficar, às vezes, né, batendo, né, na igreja, chamando outras palavras aí, que não é bom na ministração da palavra. O ouvinte sonolento, aquele que adora dormir durante a mensagem. Parece até que a nossa mensagem ela tem um sonífero, né, quando nós estamos ministrando. Existem situações que a gente precisa ter esse devido cuidado. O brincalhão vive fazendo gracejos com o vizinho ou com a criança durante a mensagem. Não percebe que está tirando a atenção dos demais. É preciso que nós tenhamos todo esse devido cuidado aí para chamarmos sempre a atenção para nós. E o que vai chamar a atenção para nós será o conteúdo que nós vamos estar ministrando, a ênfase que nós vamos estar dando e a espiritualidade que nós vamos estar ministrando. O emburrado, né? Cara de bravo, cara de delegado, enfim, ele amedronta pregadores porque, na concepção de muitos pregadores que vivem em busca de olhares, né? Brincalhão, emburrado, para a partir daí fazer comentários, tecer comentários, isso não é legal. O crítico, né? Enquanto você fala, ele critica com o vizinho, dizendo que está tudo errado, ele sabe tudo, o dono da razão, é teólogo mal formado, também ele é convencido, né? Temos que ter esse devido cuidado aí. O barulhento, né? Só sabe gritar, ele não para ouvir. Enquanto você está ministrando, ele está falando alto. É muito difícil essas questões aí. O adorador está atento a tudo que o pregador fala, querendo perceber Deus falar consigo, ele tem reverência e está em sintonia com o pregador. Veio ao culto para adorar a Deus, glorificar, chorar e falar em outras línguas. Esse é o melhor tipo de
ouvinte. Porém, nós não podemos desprezar os outros que também fazem parte, né, do nosso público-alvo, né, do nosso ouvinte. Lembrando que nem todos os públicos eles são homogêneos, né? Sempre você vai encontrar públicos heterogêneos, pessoas de classes sociais, culturas sociais diferentes, tudo diferente. Então, o que fazer? Correr, chamar a atenção da igreja, gritar no microfone, agradecer a oportunidade de forma alguma, né? Nós precisamos ter esse devido cuidado para que possamos lidar com esses tipos de pessoas, né, com cuidado. Aqui temos algumas orientações, né, diante do desinteressado, altere o seu tom de voz, diante do sonolento, né? Se o horário já não permite ir mais além, não vá mais além. Diante do brincalhão, se socorrer na mensagem, você pode, com muita educação, pedir às pessoas não circularem, não deixe as crianças fazê-los, brincar com eles, ou outras situações que não seja tão forte. Diante do emburrado, nada melhor do que um sorriso nos olhos. Diante do crítico, esse é o tipo de ouvinte, é o pior de conquistar, porque ele está sempre contradizendo o que você está falando. Diante do barulhento é que tem, não se ofenda, não mande ficar calado, não peça para parar de fazer barulhos, enfim, são várias situações aqui que temos diante dessa situação, e o pregador ele tem que ter o domínio do público. Meus irmãos, queremos neste momento encerrar a nossa palestra, né, a nossa aula sobre homilética. Querendo Deus, quinta-feira agora estaremos de volta aí para darmos início à matéria de eclesiologia. Shalom Adonai, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.